Como passar em concursos ou PSS para professor ou na área da educação de um modo geral? Assiste esse vídeo que eu vou te contar. Olá, seja bem-vinda ao meu canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e não esquece de mandar esse vídeo para um amigo ou para uma amiga que tem interesse em participar de concursos para professor ou na área da educação. Gente, eu não sei se você está chegando aqui pela primeira vez, né, ou se você já me acompanha neste canal, mas eu sou advogada, sou professora universitária, mas eu também tenho formação na área da educação, sou licenciada em letras, português e inglês, tenho uma especialização na área da educação e muito antes, né, de ser advogada, eu já trabalhava como professora de inglês. Então, é um pouco dessa minha experiência, né, das minhas aprovações que eu vou trazer aqui para vocês. Eu acho que a primeira dica que eu posso passar, né, talvez seja a mais importante, é você ficar de olho nos editais para achar essas vagas. Já ocorreu de me perguntar, Camila, como que você descobre essas vagas? Gente, é você que tem que correr atrás das vagas que te interessam. Então tem sites especializados para concursos, é exemplo do PCI Concursos, que eu sempre recomendo aqui, vou colocar o link aqui embaixo. Sites do próprio órgão, então prefeitura, estado, o próprio órgão, ele divulga os editais de concursos e PSS, o site da banca organizadora, grupos específicos, né, de professores no Facebook, no Telegram. Então você tem que estar em lugares e acessar portais em que as vagas são divulgadas. Vale pontuar também aqui, estou falando que essas dicas servem tanto para concurso quanto para PSS, né? A diferença entre um e outro. O concurso é para você ter um cargo público efetivo, certo? O PSS, que é também chamado de processo seletivo simplificado, ele é uma espécie de seleção parecida com um concurso, muitas vezes ele tem as mesmas etapas, a mesma concorrência, até o mesmo nível de exigência, só que o PSS ele é para contratação temporária, né? Quando você ingressa como professor ou na área da educação em um ente público por meio de PSS, você não tem aí a estabilidade e os direitos que um concursado tem, mas ele ajuda, né, você a se manter trabalhando, é uma forma de seleção, é uma forma lícita também de você conquistar a sua vaga. Este vídeo ele vai ser dividido em 3 partes para poder facilitar, até para se você está me assistindo e quiser pular para a parte que te interessa. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e como passar em concursos ou PSS em âmbito da educação básica. O que seria educação básica? Ensino fundamental e médio e essas vagas aí para ensino profissionalizante. Segunda parte, como conquistar uma vaga de professor em âmbito do ensino superior, ok? Concurso ou PSS do ensino superior. E vou falar um pouco também da minha experiência e de como conquistar uma vaga para outros cargos da área da educação. Porque às vezes você não se identifica com a função de professor, mas você quer trabalhar em âmbito da educação de um modo geral. Então eu fiz um roteirinho aqui e eu vou começar falando sobre concursos em âmbito da educação básica, né? Ensino fundamental, superior e esses profissionalizantes aí, curso técnico profissionalizante. Gente, minha experiência, já passei em concurso estadual e concurso municipal, concurso de vaga para efetivo, e já passei em PSS profissionalizante, ok? Pro antigo Pronatec. Nem sei se ainda existe. Então, essa é a minha experiência. O que você precisa de ter para poder concorrer a uma vaga, né, em âmbito do município, estado ou em âmbito federal profissionalizante? Você precisa ter pelo menos a graduação para poder concorrer, ok? Você precisa ser pelo menos graduado. Geralmente em uma licenciatura ou o curso de pedagogia. Lembrando que o profissionalizante, eventualmente, eles abrem vagas também, né, para administrador, para direito, para outros, para bacharéis, né, em campos específicos do conhecimento, ciência da computação e por aí vai. Mas geralmente, para educação básica mesmo, para você tentar concurso PSS, é licenciaturas ou pedagogia.
Só que, em que pese a exigência mínima seja graduação, é bom você ter uma especialização também, né? É bom você ter, às vezes, um mestrado. Por quê? Esses tipos de concursos, eles pontuam títulos. Então, a especialização, às vezes até mais de uma eles aceitam, você consegue pontos aí nesses concursos, né? A primeira vez que eu concorri, por exemplo, para a vaga de letras, eu era só graduada, ainda não tinha feito a minha especialização na área de letras e nem o meu mestrado, que é interdisciplinar. Eu fiquei aprovada, mas não tão bem colocada por conta da prova de títulos, né? Isso tem muitos anos. Então, a partir da graduação você pode concorrer, mas é bom você ter a especialização, até mais de uma, né? E, se possível, até mesmo um mestrado. Geralmente, concurso e PSS para a área da educação cai uma prova objetiva, né? Uma prova de múltipla escolha e uma prova de redação. O que você precisa estudar para esse tipo de concurso? Concurso de professor de estado e de município. Olha só, tem alguns conteúdos que são comuns, que sempre caem nesse tipo de concurso. Primeiro, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Você tem que saber ela de cabo a rabo. Segundo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você também tem que saber, principalmente as partes que falam lá das obrigações dos pais em relação aos filhos, o papel do Estado, o acesso à educação. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é importante. A Constituição Federal, a parte dos direitos sociais, né, do artigo 6º, que fala que a educação é direito social, e a parte específica do direito à educação, que vai do artigo 205 até o artigo 214. Então, independente se o seu concurso é para estado, para município, qual estado, qual município, geralmente esses conteúdos sempre caem. É bom você verificar também as diretrizes de referência da educação para aquele ente específico para o qual você pretende concorrer. Então, por exemplo, o Plano Municipal de Educação do município X, o Plano Estadual de Educação do estado X, são conhecimentos que também caem. Claro que você vai sempre verificar o edital, mas eu estou falando para você já se preparar enquanto não sai nenhum edital, enquanto você não tem acesso a nenhum edital. Também, com o curso da educação básica, cai conhecimentos pedagógicos em geral. Aqueles, né, que o pessoal de pedagogia estuda muito, o pessoal de licenciatura estuda menos, às vezes você não dá tanta ideia durante a faculdade, mas é importante, cai. Por exemplo, a obra dos grandes pensadores da educação, a exemplo de Paulo Freire, né, Vygotsky, Piaget. E, por fim, para prestar concurso ou PSS em âmbito da educação, principalmente o município e estado, você precisa também dominar os conhecimentos específicos daquela área que você escolheu. Então, no meu caso, que sempre concorro para professora de língua inglesa, é a gramática básica, né? Leitura e interpretação de texto, a gramática avançada também, dependendo do concurso, cai. São o vocabulário, né? Diferentes tipos de vocabulário e por aí vai. Então, basicamente, legislação, conhecimentos da educação de modo geral, conhecimentos específicos da sua área de atuação, é isso que você precisa para poder passar. No mais, acompanhe os editais, né? Porque agora eu vou falar sobre como passar em concurso ou PSS para professor do ensino superior, segunda parte deste vídeo. Gente, minha experiência, eu já passei um processo seletivo simplificado para professora substituta de uma universidade federal. Esse processo seletivo, ele é nos mesmos moldes de um concurso, só não era efetiva, mas ele tem as mesmas 4 etapas, né, que um concurso para professor efetivo geralmente tem. Esse tipo de seleção, né, de concurso ou de PSS, geralmente você tem que ter pelo menos um mestrado para concorrer. O ideal é que você tenha um doutorado. Alguns PSS de substituto, né, essa seleção mais simplificada, aceitam especialistas, mas é cada vez menos comum. Então, se o seu objetivo é concurso ou PSS do ensino superior, invista em um mestrado, em um doutorado. Geralmente, esse tipo de concurso, ele tem 4 etapas. Tem uma prova escrita específica do tema, que é sorteada lá na hora que você vai fazer a prova pela banca examinadora. Depois tem uma prova didática, em que você tem que dar uma aula expositiva sobre um outro assunto, um outro tema, também sorteado na hora pela banca examinadora. Depois
você tem a prova de títulos, e aí são contadas, né, as suas publicações, então livro, capítulo de livro, artigo. Por isso que quem quer atuar em âmbito do ensino superior tem que cuidar do currículo Lattes, tem que cuidar da produção acadêmica. Essa é a terceira etapa. E por fim tem a quarta etapa, que é uma entrevista, mais relacionada à disponibilidade, perfil, a regime de trabalho, né, alinhamento aí para poder selecionar os candidatos. Então, é muito importante que você cuide da prova de títulos. A prova de títulos, às vezes, é critério de desempate de candidatos. Então, publique, participe de congressos, escreva, né, se dedique à produção acadêmica. E esse tipo de concurso, gente, não basta você dominar um assunto e ir lá escrever sobre um tema, falar sobre um tema na prova didática. É muito avaliado a sua capacidade de se posicionar criticamente diante daquele tema, né, relacionando com o contexto social, econômico, político, né, com o momento que vive o país. Então não basta eu simplesmente dominar um assunto, saber a letra seca da lei, né? Eu preciso saber ali como que os grandes autores se posicionam sobre aquele tema, mas principalmente pensar criticamente, né? Isso que eles olham, que eles avaliam aí em um professor universitário, né, que vai trabalhar em âmbito da universidade pública. Então lembre-se sempre disso, né, na hora de fazer a prova escrita e na hora da prova didática, né? Eles querem gente pensamento crítico e reflexivo. Pelo menos essa foi a minha experiência. E, gente, agora vamos para a terceira parte desse vídeo, né, em que eu vou falar para quem quer concorrer a cargos da educação de um modo geral, que não é cargo de professor. Então a gente tem hoje analista, né, técnico educacional, ou analista educacional, que é de nível superior, educador social, dentre outras atribuições, né, que são na área da educação, mas não são de professor. A minha experiência, né, eu já passei em 2 PSS nesse sentido também, por meio da realização de provas, um para analista educacional de uma universidade estadual e também já fui educadora social de uma outra universidade estadual, né, que tem aqui no estado, e eu atuava, né, em âmbito da rede pública de ensino. Então, o cargo da educação, de um modo geral, se for de nível superior, né, eu tô falando aqui só de concurso de nível superior, você precisa ter pelo menos uma graduação para concorrer. Essa graduação, geralmente, ela é em qualquer área do conhecimento, ok? Ou então, o edital, ele pede a graduação em qualquer área relacionada a ciências humanas ou a ciências sociais aplicadas, a depender do edital. E aí, tanto pode ter vaga para educação, para cargos na educação, para qualquer formação superior ou específica, tipo analista educacional administrador, analista educacional psicólogo, e bacharel em direito e por aí vai. Então, observe o edital. Geralmente, esse tipo de concurso tem uma prova objetiva, né, e uma redação. A prova objetiva de múltipla escolha, você vai estudar, assim, basicamente os mesmos tipos de conteúdos que eu falei, que geralmente caem em provas objetivas para professor. Então, lei de diretrizes e bases, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição do 205 a 214, as diretrizes de referência da educação daquele ente para o qual você pretende concorrer, né, também cai na prova de múltipla escolha, e se preparar, né, para a redação. É possível também que caia, que esse tipo de prova cobre conhecimentos específicos da sua área quando é para alguma formação superior específica. Então, por exemplo, se for para administrador, cobra, né, a teoria geral da administração, para psicologia, cobre os autores principais. Então, essas vagas em âmbito da educação superior pode ser que cobre conhecimentos específicos da sua área de formação. E, como é um concurso de nível superior, a prova de títulos também pontua. Então, esse tipo de concurso, além da graduação e especialização, cursos de extensão costuma pontuar, né? Cursos de capacitação, formações específicas, né? Que você faz, às vezes um curso que você ministrou, uma palestra que você deu. Então, cuide também da sua parte de títulos. Lembrando que alguns PSS, né, o processo seletivo simplificado, eles cobram só provas de títulos e entrevista. Então, é muito importante que você cuide do seu currículo, esteja sempre fazendo cursos, capacitações também para poder ingressar no serviço público, né? Isso não é uma exigência só em âmbito da iniciativa privada.
E agora, pessoal, eu vou dar para vocês algumas dicas que são finais para todos os cargos, então fica aqui que ainda tem muita informação importante. Olha só, para você poder ingressar em uma instituição de ensino, seja como professor ou com outra vaga, é super importante você gostar desse clima de escola, de universidade, né, de instituição de ensino, você acreditar na educação, você tem que ter paciência com alunos e alunas, porque você acaba tendo contato com eles, né? Se não for em sala de aula, em âmbito da área administrativa, tendo contato com pais, né, com direção, com outros professores. Então você tem que se identificar com esse clima de instituição de ensino. A segunda dica é manter uma pasta com os seus cursos, né, a sua formação, os seus diplomas, certificados organizados em ordem cronológica. Eu já gravei um vídeo aqui, vou colocar o link aqui embaixo, como organizar a sua vida acadêmica, porque quando você vai comprovar os títulos, é muito importante que você tenha tudo isso impresso para levar no dia e na hora marcada. E terceira dica, não desliga ainda, porque acho que a mais importante de todas é não deixa de concorrer a esses concursos e essas seleções por medo. Ah, mas é tudo fraude. Ah, mas é tudo carta marcada. Ah, mas só entra os amigos da organização. Gente, eu sei que fraudes existem, não só em âmbito de concurso de município, de estado, de universidade, mas existem em todas as áreas da vida. Só que você não pode justificar isso para não concorrer, para nem tentar. Tudo nessa vida, tudo. Contratação no âmbito privado também tem fraude, tem indicação, tem QI. Então, assim, eu posso afirmar para vocês, da minha experiência, que a maior parte das seleções públicas são lícitas. Eles realmente querem encontrar gente preparada para poder trabalhar. Então, não deixe de concorrer por causa de blá, blá, blá e de tititi. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, né? Concurso municipal, devo ou não concorrer. Vou colocar o link aqui embaixo. E comentando também, né, esse esquema de fraudes em prova de Enem, de concursos públicos, isso é a minoria. Estude, batalhe com honestidade, porque esse ano você vai conquistar o seu cargo público na área da educação. Um grande abraço e até mais!